Olá pessoal, canal Monema mais uma vez entrando aqui na sua telinha. Quero falar para você que você pode assistir as nossas entrevistas aqui no canal no YouTube. @Moneba é onde está o nosso canal, onde você vai assistir todas essas entrevistas que nós passamos aqui. Também quero te convidar para você ir lá no nosso Instagram e nos acompanhar, né? Você pode dar o seu like, pode compartilhar e comentar o assunto que você quer ouvir aqui no canal Moneba. Tá? É um sucesso o canal e está dando voz a você, que é um negro, você que faz a diferença, você que tem um depoimento, seu lugar é aqui no nosso canal, Canal Moneba. Hoje nós vamos receber aqui ele, Isaú Souza, que é morador do município lá de Japeri, Engenheiro Pedreira ali, e ele tem aqui um depoimento para falar muito sério, né? Praticamente você vai acompanhar aqui o relato dele sobre a situação do irmão dele, Jonas, né? Uma fatalidade aconteceu há poucos dias atrás. E o Isaú também, ele é músico e também trabalha na parte de trade, né? Na parte de empreendedorismo, de investimento. É uma parte onde o Isaú também desenvolve muito bem essa parte. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Isaú Souza, meu nome, filho do pastor Jonas, Muito bem. né? Saudoso pastor Jonas, muito conhecido, São João de Meriti, parte ali de Colhido da Rocha, São Paulo, Espírito Santo. Ele fez um trabalho de missões, um trabalho de evangelismo. É um dos pastores que ele tinha muito contato antigamente. O pessoal hoje fala muito dos Gideões, mas ele era, muitos anos atrás, os amigos dele aqueles eram os amigos dele ali. Pastor Idecaso Takayama, enfim, todo mundo conhece aí quem é, né, do gospel, os pastores, obreiros, todos conhecem. Se falar Idecaso Takayama, que é Napoleão Falcão, quem não conhece. Então, assim, eu venho dessa linhagem de um filho de um pastor, que hoje não sou pastor, mas... Bem, a gente vai começar aqui a entrevista aqui perguntando o seguinte: a referência do pastor Jonas, mas tem a sua mãe que também teve 8 filhos. Minha mãe, Dona Juscelena, né? Os amigos mais próximos conhecem ela como Dona Lena. Mas a Juscelena, minha mãe de 8 filhos, e além dos 8, ainda tem uma adotiva também, então um total aí, bem dizer, 9. E o que é legal, assim, de referência dela que eu tenho é o seguinte: hoje você vê que a maior parte das mulheres querem buscar a questão do empoderamento. Se a gente for entrar nesse assunto, tem muita coisa para se falar. Mas em questão disso, o empoderamento hoje que eu vejo, um exemplo, na verdade, eu da minha mãe, eu vejo para ela assim, ela foi uma mulher que deixou um exemplo para mim de um legado, de uma referência de mulher, uma dona de casa, uma mulher cristã, uma mulher que tinha, além de ser temente a Deus, ela é uma mulher que respeitava o esposo, respeitava a casa, né? Então, assim, o que ela deixou, tudo um exemplo, tinha situações que ela poderia evitar de discussões, alguma coisa assim, ela ficava, né, em silêncio e falava depois. Uma pessoa assim, até esses dias eu tive conversando com ela sobre isso, que o legado que ela está deixando hoje, de todos os filhos que tem, cada um tem um dom. E hoje, o que ela não conseguiu fazer com as próprias mãos, hoje os filhos estão fazendo. Então, assim, o DNA dela continua, está espalhado na Terra, ou seja, cada um ali é uma dimensão, né? É uma extensão do que ela é. Então, assim, Deus ele está fazendo um propósito hoje na vida dela, nas nossas vidas, por causa dela. Você, o teu pai sempre foi uma referência ali. As pessoas, quando olham para você, as pessoas lá de cara, assim, já olham assim, já vê o ministério do seu pai. Então, na verdade, hoje já fui obreiro, mas hoje eu estou em outra igreja, então não sou obreiro nessa igreja hoje atual. Sou músico lá, então a música veio através do meu pai também. Meu pai, ele na verdade, o sonho dele era tocar piano. Ele queria ser pianista, tocar piano. E meu sonho era ganhar um teclado também. Só que no meu aniversário, eu lembro até hoje, aniversário de 15 anos, meu pai chegou e falou assim: tem um presente pra você lá no quarto lá. Eu falei assim: caramba, deve ser o teclado. Aí quando eu cheguei lá, tinha um violão, eu não sabia. Eu não sabia nem pegar o violão, cara. Pegar tudo errado. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso aqui? No momento eu fiquei frustrado, porque eu queria um teclado. Mas de repente eu comecei a pegar com os colegas aqui, aprendendo
né, a tocar aqui um hino, uma música e tal, consegui decorar. E acabou que hoje é o meu instrumento, assim, de referência. E hoje eu tenho como tudo que a referência, na verdade, tudo que meu pai serviu hoje, antes mesmo dele falecer, eu tinha desistido da música. Eu tinha, antes dele falecer, eu já tinha desistido, eu estava decepcionado com um monte de coisa assim e tal. Eu virei e falei assim, Senhor, eu orando a Deus, falei assim, Deus, se o Senhor tem um propósito na minha vida ainda com a música, eu não tenho violão, tô sem dinheiro para comprar um, o Senhor vai dar, de alguma forma vai aparecer um violão para mim. Mas se aparecer, eu volto a tocar o violão. Agora, se não aparecer, eu vou ficar aqui na minha, não vou fazer nada. Então, assim, eu tava realmente estagnado ali e tal, e de repente meu pai virou, eu fui levar ele pro apartamento dele, aí ele virou e falou assim, Isaú, vem cá, abre aqui a porta de trás do carro. Eu falei, por quê? Abre ali. Quando eu abri, eu falei assim, olha, o que tem? Pega esse violão aí. Esse violão aqui é seu. Olha, ele me deu o violão dele, cara. Até hoje esse violão tá lá comigo lá. Aí eu falei assim, mas pai, esse violão, o senhor gosta muito desse violão aqui, não tem como eu ficar com isso aqui, o senhor vai ficar sem teu instrumento. Ele, não, fica com você, é seu. Estou te dando esse violão aqui é seu. Deixa que depois eu vou comprar um outro pra mim. Mas esse aqui é seu. Aí na mesma hora assim, meus olhos encheram de lágrimas, cara. Quando eu vi aquilo assim, eu falei, mas porque eu lembrei da oração que eu tinha feito. Eu falei assim, meu Deus, cara. E aí na mesma hora assim, eu guardei aquele violão. E acabou que daqueles dias em diante ali, aquilo ali foi o que marcou pra mim. Desde quando ele partiu. E assim, cara, até hoje, todo momento que eu tenho, eu pego o violão e quando eu começo a tocar o violão, pra mim é um outro ambiente, parece que Deus ele começa a mudar totalmente o ambiente ao redor assim, cara. Você fez muitos trabalhos ali em Engenheiro Pedreiro, praticamente é reconhecido em todas as igrejas ali. Qual foi a maior experiência espiritual que você teve em alguma igreja ali? A maior experiência foi agora, esses últimos dias, né? Com meu irmão, que aconteceu algumas coisas, mas antes dele, outras coisas também que Deus, a gente sempre pregou milagre, sempre pregou que o nosso Deus existe, onde está esse Deus? Tem muita gente que pergunta aí, que Deus é esse aí que faz, ele não responde, né? Que não fala nada. A gente ora, eu nunca ouvi falar, esse Deus não fala nada, isso aí é igual falar com uma pedra. Então assim, mas eu particularmente, eu vivi coisas que muitas pessoas, assim, se eu for parar para explicar, vai levar horas. Mas só um dos exemplos. A questão do meu irmão, agora há pouco tempo, ele foi acometido com uma enfermidade e começou a aparecer alguns caroços no corpo dele. E ele ficou desesperado. Eu falei para ele assim, calma, cara, deixa eu te mostrar uma coisa. Vou te falar de te mostrar algo que estava sobre o nosso pai. Nosso pai, ele era usado por Deus com cura divina e libertação. Então, o mesmo poder que estava sobre o nosso pai lá, você é a extensão dele, você é o DNA dele. Então, vou te mostrar que aquela mesma unção lá está sobre você, sobre nós. Só que você até agora você não sabia. Mas a partir desse momento você vai ver. Ele, como assim, cara? Isso aqui vai desaparecer agora, você quer ver? Ele, como? Fecha os olhos, desliga o telefone. Mãe, fecha aqui, pedi pra minha mãe tirar as crianças do quarto, tira do quarto. Fecha a porta ali, deixa ela do lado de fora, para nada distrair. E aí, naquele primeiro momento, eu perguntei minha mãe assim, mãe, a senhora tem aqui algum óleo ungido? Aí minha mãe virou e falou assim, eu tenho aqui que era do seu pai. Tá guardado comigo aqui. Eu falei, eu até comecei a rir na hora, eu falei, mãe, me dá aqui. Aí eu peguei e falei assim pra ele assim, ó, vou te ungir agora no nome de Jesus. Muitas pessoas, para algumas pessoas, elas perderam a fé porque elas nunca conseguiram ver isso. Mas eu falei pra ele assim, mas eu vou te mostrar agora como é que nosso Deus ele é real. Nosso Deus é espírito, mas é real. Falei assim, onde é que tá aqui o caroço? Tá aqui, debaixo do braço, né? Peguei aqui debaixo do braço dele assim, dava pra segurar assim, ó, o caroço grande. O cotovelo dele também é um caroço grande, enorme. E eu comecei a ungir a testa dele, ungir o peito dele, o braço dele. Peguei, ungi minha mão e coloquei a mão sobre o braço dele, embaixo do braço. Comecei a orar, falei, repreendi no nome de Jesus. Falei assim, Senhor, tua palavra diz que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Na mesma hora eu falei assim, ó, Senhor, então
Eu me lanço em ti agora, mas agora nesse momento também a tua palavra que está sobre mim, eu lanço agora sobre ele. A tua palavra agora está sobre ele. Em nome de Jesus agora eu ordeno que esse caroço desapareça agora. Cara, desapareceu. E a gente vai conhecer um pouquinho essa história e também a vida do Isaú, né, aqui, depois do nosso bloco. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre esse fato contigo aqui. Está sem tempo de mexer nas suas redes sociais? Precisando de melhoria na divulgação de seu ministério? Fique tranquilo, eu tenho a solução. Razarte. Uma empresa de responsabilidade e compromisso com seus clientes. Trabalhamos com fotografia, filmagem, criação de capa para CD, plataformas digitais e muito mais. Para a administração de suas redes sociais, não perca mais tempo. Entre em contato pelo WhatsApp 021 97215 0842. 021 97215 0842. Razarte faz. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Buscar quem tava longe, sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu. Vai buscar quem tava longe, sonho. Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Bem, gente, voltamos aqui para falar contigo. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio aqui do canal Moneba, Isaú Souza, 44 anos, morador de Engenheiro Pedreira, dando aqui um depoimento, um testemunho de milagre que aconteceu com o irmão dele e ele exercendo a fé junto com a família. O que aconteceu posteriormente a isso? Como é que seu irmão se sentiu? Então, na verdade na minha família hoje, cada um é obreiro, outro é pastor, outro é evangelista, e eu fui mais voltado para o lado da música. Sendo que a música, as pessoas se surpreendiam, falavam assim, rapaz, o que é isso, cara? O que tem diferente em você aí que você... Não sei, cara, algum ambiente diferente que acontece aqui, mas na verdade era aquele ambiente de como é que se fala? Uma comunhão que a gente busca com Deus em particular, que existem momentos que, cara, a gente que consegue, quem é espiritual, na verdade, entende. Que existem momentos, em alguns lugares que você entra, tem aquele ambiente pesado, quando você sente assim, cara, tem alguma coisa aqui, tô sentindo muito cansado, eu tô me sentindo muito com dor de cabeça, muito irritado, muito... Isso aí, na verdade, você tá num ambiente, aquele momento ali tá acontecendo um ambiente de ataque espiritual, só que as pessoas não sabem disso. Mas eu sempre busquei porque eu via meu pai fazendo, orando por muitas pessoas assim. Para você ter ideia, eu já vi, presenciei alfinete. Tu já viu alfinete sair do corpo de alguém? Assim, cair no chão, na tua frente, pegar assim com a mão aquele monte assim. Então assim, são coisas, quem é... Quando você viu isso aqui, pessoas pai orando? Exatamente. E outras coisas, pô. Fala como Pessoas com leucemia no sangue, né? Leucemia, né, é uma doença que dá no sangue, né? Açúcar no sangue, eu não sei exatamente explicar. Pele e osso em cima da cama, e ele orou para essa pessoa, e ela, inclusive, ela é até de uma outra religião. E para você ter ideia que, como meu pai, assim, ele não fazia acepção de ninguém, as pessoas de outros, né, de outras religiões chamavam ele, respeitavam ele, inclusive até na cidade, em Engenheiro Pedreira lá, e assim, ele ia lá, orava por eles, e Deus fazia um milagre, cara. Eu via aquilo assim na minha frente. Eu cresci vendo isso. Então, assim, a fé que eu tenho hoje, pode acontecer hoje milhões de coisas, mas eu sei de tudo que eu vivi, do que eu vi. E o que eu vi, ninguém me tira. É igual o conhecimento. Você estudou, você aprendeu, ninguém tira isso de você. Alguém pode falar assim, cara, isso aí é pra conversa fiada. Bom, é conversa fiada pra quem nunca viu, pô. Mas eu vi. Então, assim, hoje, e algumas coisas que... até hoje Deus confirma ainda na nossa vida. Então, na nossa casa, meus irmãos lá, um dos meus irmãos é pastor. Enfim, todos têm esse segmento. Mas, por ser o irmão mais velho, tudo acaba, na verdade, ficando aquela coisa assim, né? Voltado mais para... o que você falar
é o que, né, o que pesa mais. Então, assim, meu irmão, na verdade, pouco tempo agora foi o auge, assim, do que a gente viu de Deus fazer na nossa vida, porque foi uma enfermidade que ele teve muito pesada. Isaú, fala como foi isso? Como é que foi? Vocês descobriram essa doença? Então, de tudo isso que a gente viveu, de milagres que Deus fez na nossa vida, que eu vi acontecer, a nossa família viu acontecer. E o que aconteceu agora esses dias? Meu irmão Jonas, 26 anos, para você entender um pouquinho, para chegar aqui rapidamente. Antes dele nascer, a minha mãe estava grávida de 7 meses já e havia abortado, aconteceu um aborto espontâneo. Ela perdeu, né, um irmãozinho antes dele nascer, desse meu irmão Jonas, e a gente ficou muito triste, a família ficou muito triste, a gente teve que fazer um sepultamento de uma criança que nem chegou a nascer, né? Mas, então eu via minha mãe muito triste, eu orava a Deus assim, Senhor, tira essa tristeza no coração da minha mãe, dos meus pais, dá uma alegria pra gente, como é que isso pode mudar, de que forma? Aí de repente minha mãe ficou grávida novamente, né, de um certo tempo, aí foi do Jonas. E aí eu ficava assim, com aquele amor com ela, cara, que eu ouvia mãe, cuidado. E um cuidado mesmo assim, eu falei assim, poxa, eu orava assim, botava a mão na barriga dela, Senhor, que ele seja muito obediente, que ele seja um menino que não seja desobediente, que ele seja amoroso e tal, aquela coisa assim. E de repente, quando ele nasceu, a gente era tão apegado, que eu só estendia a mão assim pra ele, ele já sabia que eu queria falar com ele. Ele já vinha com a cabeça assim e colocava a mão. Então a gente cresceu assim. Então hoje, ele poderia estar na casa da namorada ou qualquer outro lugar onde ele estivesse, ele fazia o quê? Ele, quando sabia, falava pra ele assim, ó, Juninho, tô aqui na casa da minha mãe. Eu chamava ele de Juninho. Aí porque a gente chamava Jonas Júnior, né? Então eu falei, Juninho, tô aqui na casa da minha mãe, cheguei aqui e tal. Ele, peraí, que tô indo aí. Aí daqui a pouco ele chegava lá, mas ele chegava assim a namorada, eu falei, cara, e a tua namorada, cara, deixou ela onde? A Duda? Aí ele falava assim, não, deixei ela lá daqui a pouco eu volto lá, mas eu vim aqui rapidinho só pra ficar um pouquinho com vocês. Então, cara, ele era assim. Ele, onde ele tivesse, soubesse que eu chegava lá, ele queria fazer questão de estar perto de mim e da minha mãe ali. Então, assim, a gente tinha uma conexão dessa, assim. Então, a gente sempre falava um pro outro, e aí, como é que tá? E aí, já bebeu uma água? Já se alimentou, cara? Como é que tá precisando de mim? Me liga. Ele mais novo e ele se preocupado. Então, eu falo assim, rapaz, eu que tenho que me preocupar com você, rapaz. Do nada começou a aparecer. Então, aí do nada, a gente pode dizer assim, do nada, porque nunca teve nada que indicasse. Por exemplo, meu irmão, ele foi diagnosticado, ele comeu um pastel no meio da rua, assim, com os amigos, né? Tal, comeu um pastel, simplesmente um pastel, e de repente ele começou a passar mal, o estômago dele começava a doer e tal, não sarava. Passou 2 semanas, 3 semanas, passou um mês, aí deu uma melhorada. Depois começou a voltar novamente o mal-estar. E nesse período passou 2 meses, a garganta dele começou a ficar rouca. Aí eu falei assim, rapaz, tem alguma coisa acontecendo aí, isso não é normal não. Aí melhorou. Depois de 3 meses voltou novamente a rouquidão. Eu falei assim, ó, vamos fazer um particular pra gente tentar entender isso aí. Aí quando começamos a puxar no particular, porque a gente rodou tudo quanto é médico, cara, pra poder descobrir. Infelizmente não conseguimos isso porque a nossa cidade não tem essa condição, nem só a cidade, mas o Rio de Janeiro em si. Quando chegamos em vários hospitais, todos diziam assim, a gente não pode atender porque por causa disso teria que internar, e para não internar a gente não tem uma burocracia que eles não queriam assumir. É uma situação que assim, a gente passou na pele e eu vi assim, caramba, é bem difícil mesmo a questão de apoio ao cidadão, né, que precisa no momento de saúde, e ele na hora que ele precisa de tudo que ele, né, de todos os serviços que ele fez durante o ano, a vida, trabalhou, pagou imposto, e chega na hora dele ser bem tratado, pelo menos na área da saúde, ele não é complicado, não é bem recebido. E aí a gente foi para um particular, no particular a gente conseguiu descobrir que ele tinha sido, o primeiro diagnóstico foi um diagnóstico assim, inconsistente de linfoma de Hodgkin. Aí a gente vai inconsistente porque não estava nada definido, não tinha nada certo. A gente pensou, caramba, é um câncer.
Então, a suspeita de um câncer. Então, já só quando identificou no primeiro, mas não tinha nada certo, a gente partiu para um segundo. Aí no segundo constou lá um linfoma de Hodgkin, que é muito comum entre os jovens. Os médicos falaram que é muito comum entre os jovens. Só que a maior parte dos jovens não consegue descobrir isso. Só consegue descobrir quando já está muito avançado. Então aí é até um alerta para você aí que é jovem, que sente dor no estômago, sente dor no peito e acha que é só uma dorzinha e nunca passa, sua voz fica rouca. Vai para um particular, procura fazer um exame bem mais completo, porque é muito sério. No caso do Jonas, 26 anos, quando descobrimos isso, aí começamos a correr para poder fazer todos os procedimentos e até aguardar o CISREG. A gente sem plano de saúde, o plano de saúde, qualquer plano de saúde que for, a gente tentou fazer, nenhum deles queriam aceitar porque já era uma doença pré-existente. Não, para eles já não é lucrativo, porque eles só vão gastar, um exemplo, né? Então, assim, ó, aí você vê a questão, né, dos planos de saúde em si. A preocupação deles não é o bem do cliente deles, é saber se eles vão lucrar ou não. A verdade é essa. Então, assim, a gente começou a correr a parte de SUS, de um médico para outro, e ninguém fazia nada, cara. Ninguém medicava nada, nem internava, todos os dias com ele. E aí a gente conseguiu... Passou algum tempo, aí o CISREG chamou ele, a gente conseguiu, esperamos muito. O tempo que a gente esperou, a gente poderia ter evitado muita coisa. Então aí no CISREG foi quando começou a fazer os tratamentos, a gente foi para fazer como é que se fala, os procedimentos iniciais, aí descobrimos que a situação dele era grave demais. E aí a gente começou o período que a gente estava lembrando, né? Cara, se Deus curou você lá atrás, a gente orou, o caroço sumiu, então Deus ele vai te curar e vai, tal, né? Entramos num propósito, tanto que a cidade toda entrou num propósito. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. A cidade toda entrou nesse propósito e nós aceitamos trazer o Isão aqui para contar isso. Registrar isso por quê? Porque nós estamos falando de um problema normal. Nós estamos falando de um problema que envolve tanto a parte física quanto a parte espiritual também, porque o Isaú é a base espiritual. Na verdade, eles viveram assim, esse mundo espiritual também, né? Se abre as pessoas, exercita a fé, pratica a fé. Mas nós temos que entender o propósito de Deus. Então, quando ele divulgou isso nas redes sociais, gente, todo mundo começou a orar pelo Isaú e ele foi para um monte. Ele ia lá, tocava, gravava e perguntava ao Senhor por quê, né? Então todo mundo entrou nesse propósito com ele. E aí fala, Isaú, depois que o município começou a entender isso, os pastores começaram a orar. Então, isso, na verdade a gente começou a fazer esse propósito. Por que foi lançado na rede social? Porque a maior parte eu não tinha um contato direto com os amigos dele. Então era mais fácil eu avisar o pessoal por onde? A comunicação. Então, assim, o meio que eu tinha é o quê? A rede social. Então, quando eu acionei o Instagram, meus amigos, olha, a situação é essa, eu tô entrando num propósito aqui de oração, tal hora, meia-noite, 3 horas da manhã, quem tá comigo? Aí todo mundo começou a marcar ali, ó, eu tô contigo, vambora. E aí 3 horas da manhã, meia-noite, 1 hora da manhã, o pessoal tava comigo lá, ó, orando, e a gente começou a fazer uma corrente, os amigos dele fizeram também vários grupos no WhatsApp, começaram a orar também, 24 horas o pessoal tava orando. E assim, coisas foram acontecendo durante esse processo de tratamento que ele estava lá. E foi o que a gente vê, assim, a mão de Deus ali, cara, na vida dele, não só na vida dele e na nossa, né? Porque a gente ora, tava assim, pedindo a resposta de Deus, para Deus responder. E como Deus respondia? Quando a gente orava lá, por exemplo, a última vez que eu tive com ele agora, eu orei a Deus, o rosto dele estava totalmente inchado. Então, assim, você hoje, de repente, que está até diagnosticado com câncer, né? Eu creio que tem muita gente que está diagnosticada. Eu comecei a ver muita coisa, cara. Nos hospitais, hoje lá, alguns trabalhos sociais que também a gente faz. Hoje, por exemplo, eu também sou capelão. Então, a capelania hoje é isso. Então, assim, eu comecei a ver algumas coisas lá, conversar com outras pessoas que têm, e assim, elas vivendo assim um momento muito difícil, cara, que hoje tem gente que reclama que não conseguiu o emprego que queria, não conseguiu porque enfim, eu não consegui realizar tal desejo, mas tem gente lá que o desejo dela é só sair daquele hospital, só levantar da cama, é só ficar em pé e tomar pelo menos um banho de chuveiro a última vez.
e pessoas com ferida no corpo todo. Aí eu cheguei pro meu irmão, olhei pra ele assim, assim que ele chegou lá pra fazer o tratamento dele, ele vendo aquilo tudo, eu falei pra ele assim, de tudo que você viu quando a gente orou antes de chegar aqui, como é que tá a sua fé? Aí ele virou e falou assim, não, eu tô firme, eu tô tranquilo. Vamos passar por isso aí, esse é o processo de Deus, a gente vai passar e vambora. O que for pra Deus fazer, ele vai fazer, mas eu creio que ele vai me curar. Mas se ele não me curar também, mas eu tô firme. Eu falei assim, caramba, cara. E assim, eu olhei pra aquilo, eu mesmo, eu me coloquei no lugar, eu falei assim, caramba. E eu particularmente, assim, minha mente ficaria abalada naquele lugar. Mas o tempo todo ele, quando começou a receber as quimioterapias, cara, que é muito pesado, situação complicada demais. Ele ficou ali mais de 30 dias deitado na cama, recebendo medicação, alimento, né, por sonda. Então tudo aquilo foi fazendo ele perder muita massa muscular. E depois tinha uma massa entre o pulmão e o coração dele, que essa massa ela não diminuía por nada. Essa massa ali que era o perigo todo, aquela ali era, se essa massa não diminuir, o risco de vida do teu irmão é complicado. Todos que têm essa massa aqui, geralmente a situação dela só cresce e não para. Aí a gente entrou no propósito na madrugada com os amigos, os colegas, né? E aí a gente colocou no coração, não, Senhor, a nossa resposta, se o Senhor está ouvindo as nossas orações, é essa massa diminuir. E a massa começou a diminuir, cara. Aí o médico veio vibrando e falou assim, cara, eu não tô acreditando que o paciente mais grave do CTI tá tendo uma melhora absurda, pô. Aí eu falei, doutor, fala de novo perto dele aqui que ele tá ouvindo. Ele falou assim, cara, você teve uma melhora absurda e tal. E meu irmão assim, inconsciente, né? Ele ficou entubado durante 30 dias, mais de 10 dias, perdão, mais de 10, 15 dias, então já era muita coisa. Aí tiraram a intubação, conseguiram, nessa processo de intubação a gente ficou, né, preocupado se ele conseguia acordar ou não, mas aí graças a Deus ele conseguiu acordar e botaram a traque, enfim, aí já conseguiu melhor se comunicar com a gente, então ele piscava o olho, confirmava, balançando a cabeça. Então a gente perguntei pra ele assim, cara, como é que tá hoje a tua cabeça, a tua mente, tu tá tranquilo? Aí ele fazia assim, ó. Falei, tu tá sentindo dor? Ele, não. Falei assim, tua fé em Cristo, tá firme? Ele, sim. Então aquilo ali foi mantendo a gente assim com mais força para continuar buscando. E como a massa começou a diminuir, a gente começou a orar mais intenso. Aí foi quando eu comecei, meu irmão, a explanar mesmo no monte e orando ali com o pessoal, porque quando eu comecei a orar no monte, cara, foi uma outra situação. Vocês vão entender por que eu tava no monte orando, por que eu coloquei. Alguns amigos até falaram assim, pô, Isaú, vai ficar se expondo no monte, o monte na rede social e tal. Mas era um particular meu. Por quê? Eu tirei os vídeos eu tinha tirado o vídeo no início do Instagram lá, porque eu não queria, como é que se fala, né? Expor algumas coisas e tal, e ser mais particular. Mas algumas pessoas me ligaram e falaram assim, poxa, você tirou aquele vídeo lá, mas aquele vídeo que você postou fez eu mudar a minha mente aqui. Eu tava pensando até tirar minha vida essa semana, porque minha filha tá com câncer e tá numa situação complicada. Eu não tava conseguindo ver mais a minha filha nessa forma. E a pessoa nem sabia qual era o problema do Jonas lá. Aí, então eu falei assim, mas por quê? Mas o que houve? Não, a sua oração ali, a oração de vocês orando por ele, eu senti uma coisa diferente. Eu me senti uma força de voltar a orar de novo pela minha filha. Eu posso orar junto com vocês? Aí aquilo ali assim, eu falei assim, pode. Aí outras pessoas começaram a pedir também, muita gente mesmo começou a pedir. Tem até fotos aqui das pessoas que a gente está orando. E algumas pessoas já foram respondidas, cara, foram curadas, estão sendo um processo de cura lá, né? Câncer. E aí foi onde eu comecei a continuar os vídeos lá no Instagram. A parte dele foi melhorando, os médicos estavam mostrando um resultado assim, totalmente de melhora para ele. E ele, tudo que a gente estava pedindo a Deus ali, Deus foi tratando e resolvendo, mostrando pra gente na hora. A questão do rosto dele estava muito inchado. E a última oração que eu tive com ele ali, quando eu cheguei perto dele, falei assim, botei um louvor pertinho do ouvido dele, falei assim, Juninho, sou eu que tô aqui, Isaú. Aí ele tava tentando assim, forçar para poder acordar, mas eles tinham sedado um pouco ele.
Aí ele, pra ele não sentir dor, né, de uma medicação que ele tava tomando, ele virou ali tentando forçar pra acordar da sedação, mas ele olhou. Aí eu falei assim, não, cara, fica calmo, fica tranquilo, eu vou orar por você aqui agora. Sou eu que tô aqui, Isaú, eu vou estar tocando em você. Aí na mesma hora que eu comecei a orar, ele começou a descer lágrimas assim nos olhos dele, cara, que ele percebeu que era eu, ele respirou mais tranquilo. E assim, ficou mais calmo. Toda vez que eu chegava perto, ele sabia que era eu, eu tinha uma forma de colocar a mão na cabeça dele e sabia que era eu. Eu coloquei a mão sobre ele assim, aí eu falei no ouvido dele assim, Juninho, sou eu, tô aqui. Fica calmo, fica tranquilo. Eu vou orar agora e Deus vai tirar esse inchaço do teu rosto. E cara, eu orei por ele ali e Deus desinchou o rosto dele na minha frente, pô. E aí no dia seguinte, quando chegamos lá, a minha cunhada, né, foi lá pra visitar ele. A visita era 2 horas da tarde. E meio-dia ele já tinha passado aconteceu uma fatalidade, sendo que os médicos ainda tinham estabilizado ele. Ninguém esperava, nem os próprios médicos esperavam que ele poderia ter um rompimento de uma artéria no pulmão. Tipo assim, todo o quadro dele estava melhorando, tudo resolvendo. Eles já estavam preparando ele, já alimentando ele para ele conseguir já agora começar a sentar, a levantar. E a gente já, né? E quando aconteceu esse rompimento de uma artéria dentro do pulmão, como é que ia estancar essa artéria? Aí é impossível, não tinha como. Mas conseguiram, no primeiro momento ali, estabilizar e controlaram. Aí ele ficou bem tranquilo. Aí foi volta meio-dia isso. 2 horas da tarde, minha cunhada chegou lá, visitou ele, ainda conseguiu ver ele, se comunicou com ele, então ele conseguiu ver ela pela última vez. E foi bom, porque no dia antes que eu tava com ele, eu falei pra ele que ela estaria lá com ele, perguntei se ele tava com saudade dela, ele falou que tava com saudade dela, balançou a cabeça. Então assim, o fato dele conseguir ver ela pelo menos pela última vez, aquilo ali assim me conforta de certa forma, porque né, estavam preparando pra casar, tinha planejando a vida deles, de ter a família deles, enfim. Mas às 6 horas da tarde, depois que ela saiu de lá, né? Às 6 horas da tarde ele teve um outro sangramento, que aí não houve possibilidade nenhuma de ser estancado aquilo dentro do pulmão. E isso aqui veio fazer com que ele veio a óbito, né? E aí a nossa mente entrou em colapso, né? Pô, ninguém tava esperando aquilo ali, assim, eu particularmente, eu falei assim, caramba, meu Deus, como é que a gente fizemos de tudo, corremos pra tudo quanto é lugar, hospitais e tudo, a gente não tinha, quando descobrimos a situação dele, a gente não tinha ideia do que era, então não deu pra saber nada antes. Senão a gente já teria corrido muito tempo antes. E quando aconteceu isso tudo, Deus respondeu as orações, curou durante o processo, né, dele enfermo ali, de repente chega ali, aí ele melhorando e tudo dando certo, daqui a pouco do nada, assim, de uma hora para outra, um dia para outro, assim, ó, uma artéria se rompe e acabou. Aí eu olhei aquilo e falei assim, cara, pra mim, assim, a vida, pra mim, naquele momento ali, tinha perdido a graça. Qual a mensagem que você pode deixar para eles aqui que entraram em propósito contigo? Eu creio que Deus na tua vida hoje, você que tem câncer, não se desespere, mas confie em Deus. Se é propósito de Deus de você continuar vivo, você vai continuar vivo. Vai acontecer milhões de coisas, mas Deus vai reverter a tua situação. Mas você tem que ficar em paz. Você tem que confiar que Deus, ele é espírito, mas ele é real. Isaú, já queria te agradecer por ter relatado isso pra gente. Deixa aqui as suas redes sociais para que nós possamos te acompanhar lá também e ver o seu processo ministerial. Né? Desde já, na verdade, agradeço também a todos vocês, ao Nael, principalmente. Você é um cara que até hoje, assim, a gente tem uma amizade muito grande e é uma história, né? Hoje a minha história eu conto através da vida desse cara aqui. Hoje o que é bacana, hoje é de referência, na verdade, musical, então principalmente de profissionalismo, cara de empreendedorismo, então a minha referência, desde quando eu casei, fui meu padrinho de casamento, e a minha referência, porque sempre a tua vontade, a tua, como é que se fala? Eu vou fazer. Era assim, eu vou fazer, daqui a pouco eu pensava assim, pô, esse cara é doido, cara, vai fazer como? Daqui a pouco, cara, já montei, já tô fazendo. Eu falei, meu Deus, cara, que é? Então, assim,
como é que se fala? A fé em prática. É um cara que eu via isso assim me motivou também a fazer outras coisas, hoje meus negócios, né, algumas coisas que eu faço. Instagram, @EsaúSSouza. Facebook, @EsaúSouza. Mas eu tô mais no Instagram. O Instagram ali hoje é o que eu mais utilizo porque é mais fácil para mim me comunicar com a rede que tá ali, o pessoal ali. Então, tô sempre compartilhando uma palavra ali. Eu já queria agradecer a você que ficou com a gente até esse momento e já queria te convidar também para você ir lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Vai lá, @Moneba, onde você vai ver essas entrevistas. Comenta, compartilha, chame seus amigos para assistir e também dá lá a sua opinião do que você quer ouvir aqui no nosso canal. Eu sou Nael Rodrigues, vou ficando por aqui e até mais, pessoal.